Nessa videoaula nós vamos fazer um exercício envolvendo o potencial hídrico. O exercício é bastante simples, vamos lá. Eu tenho uma célula vegetal em equilíbrio com uma solução cujo potencial osmótico é de menos 0,5 MPa. A célula tem pressão hidrostática, potencial de pressão, de 0,95 MPa e o potencial matricial de menos 0,05 MPa. Baseado nessas informações, responda as seguintes questões, demonstrando como chegou aos resultados. Primeiro, eu quero saber qual o valor do potencial osmótico da célula. Segundo, qual o potencial hídrico da célula. Terceiro, se esta célula for colocada numa solução com potencial hídrico de menos 0,4 MPa, essa célula vai absorver água ou vai perder água para a solução? E explique a sua resposta. E por último, qual deverá ser o potencial hídrico da célula quando ela estiver no ponto de plasmólise incipiente? Então vamos por parte. Primeiro nós vamos buscar entender qual que é a nossa situação. Eu tenho uma célula mergulhada numa solução. E eu vou chamar a minha célula de A e a minha solução de B. E ele está dizendo que elas estão em equilíbrio. Se elas estão em equilíbrio, significa que o potencial hídrico de A é igual ao potencial hídrico de B. O potencial hídrico da célula é igual ao potencial hídrico da solução. E nós dissemos que o potencial hídrico, na verdade, é um somatório de todos os componentes que fazem parte dele. Ou seja, no potencial hídrico eu tenho o potencial osmótico, de pressão, potencial matricial e potencial gravitacional. Então eu tenho que saber quais são esses componentes para cada situação. No caso do potencial hídrico de A, que é da célula, eu tenho o potencial osmótico da célula, tenho o potencial de pressão da célula, tenho o potencial matricial da célula e tenho o potencial gravitacional da célula. No caso da minha solução B, eu tenho o potencial osmótico de B, tenho o potencial de pressão de B, tenho o potencial matricial de B e tenho o potencial gravitacional de B, sendo B a minha solução. Quando a gente analisa o potencial hídrico de uma célula, normalmente dois fatores são preponderantes. São os componentes potencial osmótico e o potencial de pressão celular. E o potencial de pressão celular é a pressão de turgor. Normalmente não tem potencial matricial e nem tampouco tem potencial gravitacional. Mas no nosso exemplo, nós temos potencial matricial, mas as células não apresentam potencial gravitacional porque não faz diferença pelo tamanho pequeno, a água que está em cima da célula com a parte que a água está localizada na parte inferior da célula. No caso da minha solução, nas soluções nós temos única e exclusivamente a questão do potencial osmótico. Nas soluções nós não temos potencial de pressão, não temos potencial matricial e nem tampouco temos potencial gravitacional, porque não faz diferença o peso da coluna de água da parte de cima do becker com a parte de baixo do becker. Então, nessa situação de equilíbrio, a equação pode ser resumida como sendo o potencial osmótico da célula mais o potencial de pressão da célula mais o potencial matricial da célula, que vai ser igual ao potencial osmótico da solução. E agora nós precisamos responder aos questionamentos. Uma vez entendido qual que é o nosso cenário, vamos responder ao que nos foi perguntado. Primeiro, qual o valor do potencial osmótico da célula? Nós sabemos que, na situação de equilíbrio, o potencial hídrico da célula é igual ao potencial hídrico da solução. E neste caso, o nosso potencial hídrico da célula é composto pelo potencial osmótico da célula, mais potencial de pressão da célula, mais potencial matricial da célula. Enquanto que o potencial hídrico da solução é composto exclusivamente pelo potencial osmótico da solução. Ciente disso, nós sabemos que o potencial de pressão da célula é de 0,95 MPa. Nós sabemos que o potencial matricial da célula é de menos 0,05 MPa. E nós sabemos que o potencial osmótico da nossa solução é menos 0,5 MPa. Então, o nosso potencial osmótico nada mais é do que simplesmente fazermos essa conta, transferindo para o lado direito os números e deixando o potencial osmótico do lado esquerdo. E esse somatório dá menos 1,4 MPa. Esse é o valor do potencial osmótico da célula. E qual o valor do potencial hídrico da célula? Se elas estão em equilíbrio, o equilíbrio dinâmico, significa que o potencial hídrico da célula é igual ao potencial hídrico da solução. E qual é o potencial hídrico da solução? Menos 0,5 MPa. Consequentemente, o potencial hídrico da célula também é menos 0,5 MPa. A nossa terceira pergunta é: se a célula for colocada numa solução com potencial hídrico de menos 0,4 MPa, a célula vai absorver ou vai perder a água para a solução? Explique a sua resposta. Então nós temos a seguinte situação. Nós temos a nossa célula que ela tem um potencial hídrico
de menos 0,5 megapascal e está colocado numa solução com potencial hídrico de menos 0,4 megapascal. E relembrando o que foi dito na aula passada, sempre que houver um gradiente de potencial hídrico em dois ambientes que tenham água, a água vai sempre se deslocar do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico de forma absolutamente espontânea. Qual dos dois é menor? Menos 0,5 ou menos 0,4? Menos 0,5 é menor do que menos 0,4. A água vai de onde para onde mesmo? Do maior para o menor. Então a água vai do menos 0,4 para menos 0,5. Então a água, nessa situação, a água vai entrar dentro da célula. A célula vai absorver a água. Por quê? Porque a água sempre vai do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico de forma absolutamente espontânea. E agora nossa quarta e última pergunta: qual deverá ser o potencial hídrico da célula quando ela estiver no ponto de plasmólise incipiente? E o que significa plasmólise incipiente? Significa que o potencial de pressão é zero. E nós sabemos que, no início, o potencial de pressão era 0,95 megapascal. Também foi dito que o potencial matricial era de menos 0,05 megapascal. E nós calculamos que o potencial osmótico no início seria de menos 1,4 megapascal. E nós sabemos que o potencial hídrico, na verdade, é o somatório de todos os componentes, ou seja, o potencial hídrico é o somatório do potencial osmótico, do potencial de pressão, do potencial matricial e do potencial gravitacional. E no nosso caso, nós não temos potencial gravitacional, é zero. Então agora nós precisamos apenas substituir os valores correspondentes de cada um dos componentes, lembrando que o nosso potencial de pressão já não é mais 0,95 megapascal. O nosso potencial de pressão agora é 0 megapascal, porque a nossa célula está no ponto de plasmólise incipiente. Então o nosso potencial hídrico é menos 1,4, que é o nosso potencial osmótico, mais 0, que é o nosso potencial de pressão, porque está na plasmólise incipiente, menos 0,05 megapascal, que é o potencial matricial nessas condições. Portanto, o nosso potencial hídrico é de menos 1,45 megapascal. E este é o nosso potencial hídrico quando a nossa célula está no ponto de plasmólise incipiente. Relembrando, o potencial de pressão ele pode assumir vários valores, pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser zero. Todas as células, consequentemente todas as plantas, quando elas estão túrgidas, o potencial de pressão é positivo. Pode ser mais positivo ou pode ser menos positivo, mas existe essa potencial de pressão, que é a pressão de turgor, que faz com que as células estejam bastante duras. À medida que ela vai perdendo água, vai diminuindo o potencial de pressão e a célula gradativamente vai perdendo o seu turgor, até atingir o ponto onde a potencial de pressão é zero, que nós chamamos de plasmólise incipiente. Nesse momento, a membrana plasmática não está exercendo força nenhuma sobre a parede celular. Em outras palavras, mais especificamente, o tonoplasto, que armazena a maior quantidade de água, não está exercendo pressão mais sobre a plasmalema, que não está exercendo pressão mais sobre a parede celular. E nesse momento, a célula começa a ficar murcha. Dali em diante, se ela perder a água, o potencial de pressão dela vai ser zero e pode chegar a um ponto que seja negativo, dependendo da situação. Agora nós vamos ver como que a água se movimenta no sistema solo-planta-atmosfera. Dessa figura nós podemos observar o fluxo da água no sistema solo-planta-atmosfera. E lembrando sempre que a água vai do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico, e você tem que levar em consideração todos os componentes do potencial hídrico em cada situação. Então, mas nesse caso, vamos nos prender apenas à nossa primeira coluna, que é o potencial hídrico. E nós vamos ver lá embaixo que nós temos o solo a 10 mm da raiz, o solo adjacente e depois o vacúolo da célula radicular, xilema radicular, xilema foliar e por aí afora vai até o ar externo, que tem uma umidade relativa em torno de 50%. Então a água vai de onde para onde? Do maior potencial hídrico em direção ao menor potencial hídrico. Lá no solo, a 10 mm da raiz, o potencial hídrico é de menos 0,3 megapascal. No solo próximo à raiz, bem colado na raiz, é de menos 0,5. A água vai de próximo da raiz para 10 mm ou de 10 mm para próximo da raiz? Vai de 10 mm para próximo da raiz. Por quê? Porque
próximo da raiz o potencial hídrico é de menos 0,5 megapascal. Então a água vai de menos 0,3, que é maior, para menos 0,5, que é menor. Então a água se aproxima. Dali da raiz em diante, vamos puxar para o xilema radicular. Do lado adjacente da raiz está com potencial hídrico de menos 0,5 megapascal. No xilema radicular está menos 0,6. A água vai de onde para onde? Do maior para o menor. A água vai de menos 0,5, que é maior, do que menos 0,6, que é menor. Então a água vai da raiz, do solo adjacente à raiz, para o xilema radicular. E assim sucessivamente, até vocês verem que na atmosfera, lá em cima, o potencial hídrico está de menos 95,2 megapascal. E ao longo desse caminho, a água vai seguindo um gradiente decrescente de potencial hídrico. Na próxima aula, nós vamos entender como que se dá esse movimento para que a gente possa posteriormente compreender o transporte na planta. Nos vemos na próxima aula.